Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui finalizando a carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos assim nos últimos versículos do capítulo 15 e ainda falta o capítulo 16, que é o último. Então, Paulo fala assim aqui, ó. Foi justamente isto que sempre me impediu de chegar a vós, né? Ele está falando nos versículos anteriores sobre o trabalho missionário dele, né? De viajar muito, de ir formando igrejas, convertendo pessoas, né? Esse trabalho de divulgação da doutrina do Cristo vivido com muita coerência. Então ele fala assim: agora, porém, não tendo mais campo para meu trabalho nestas regiões, então ele vai dando por finalizando assim, né, o processo dele de criação das igrejas, de divulgação. E desejando há muitos anos chegar a vós, né, porque esse era o sonho dele, né, ir para Roma. Irei quando for para a Espanha. Então, o plano dele é ir para a Espanha, né, e antes passar em Roma. Espero ver-vos na minha passagem e ser por vós encaminhado para lá. Só um detalhe, né? A Espanha, naquele momento, no mapa que se tinha da época, a Espanha seria o outro extremo, né? Então, ele esteve no Oriente, então o outro extremo do Ocidente seria a Espanha. A ideia de Paulo é divulgar para todo mundo conhecido, né? E Roma está ali no caminho. Espero ver-vos na minha passagem, ser por vós encaminhado para lá, né? Ou seja, que eles ajudem ele para ir para a Espanha, depois de ter saboreado um pouco a alegria da vossa presença. Mas agora vou a Jerusalém, a serviço dos santos, né? Lembrando que santo aqui é utilizado como um sentido daquele que é, não o perfeito, né? Mas aquele que é separado para Deus, que separa a sua vida para Deus. Que eu acho que é a grande proposta nossa, né? Conseguir espiritualizar o nosso cotidiano, a nossa rotina, né? Sair da ilusão da matéria, mas nela, né? Vivendo na matéria, vivendo aqui, entre as pessoas que nós estamos, no trabalho doméstico, no trabalho familiar, no trabalho né, comum, no estudo, no trabalho remunerado, enfim. Mas espiritualizando essas relações, esse é o nosso desafio, né? Então ele fala, mas agora vou a Jerusalém a serviço dos santos. A Macedônia e a Caia houveram por bem participar de alguma forma das necessidades dos santos de Jerusalém que estão na pobreza. Porque o Paulo, né, a gente sabe lá por Paulo Estevão, e já comentamos aqui alguma vez, que ele fez um serviço de coleta. Então, olha só o que ele fez, né? Além de divulgar a doutrina do Cristo, além de viver ela com toda a coerência, né? Enfrentando todos os perigos, às vezes ele passava por mata virgem, né? Pobreza, né? Enfim, trabalhando muito, ficou doente muitas e muitas vezes, mas nunca desistiu, nunca parou. Além de tudo isso, ele fazia uma coleta para levar para Jerusalém e para outras igrejas também, mas principalmente para Jerusalém, porque Jerusalém, a igreja, né, de Jerusalém, chamada Casa do Caminho, ela dependia muito do judaísmo reinante ali, justamente para atender aos necessitados, aos pobres, né? Então isso deixava eles às vezes refém das exigências judaicas, né? Em sentido dos rituais, de não poder falar tanto assim do Cristo. E aí, em algum momento, né, que está relatado lá em Paulo Estevão, ele fez essa proposta, não, então eu vou fazer o possível para trazer dinheiro aqui para vocês. E ele fica, né, fazendo essa coleta por anos e depois volta. Essa é uma das voltas. Houveram por bem a verdade, mas eles lhes eram devedores, porque se as nações participaram dos seus bens espirituais, devem, por sua vez, servi-lo nas coisas temporais. Ou seja, a nossa vivência da vida espiritual não pode estar restrita à nossa relação com Deus sem olhar para a matéria, sem olhar justamente para os mais necessitados, né? Vai fazer parte, sim, essa doação, né? Na medida do coração de cada um, mas vai fazer parte também, né? Utilizar o dinheiro que a gente recebe para ajudar, não é? Quando, pois, tiver resolvido este encargo e tiver entregue oficialmente o fruto da coleta, passarei por vós a caminho da Espanha. Tenho certeza de que, indo a vós, irei com a plenitude da bênção do Cristo. Então, ele está aqui falando dos planos dele, né? E a gente sabe que ele não vai fazer exatamente como ele está planejando, porque ele, né, mais para frente vai ser preso, mas ele vai para Roma e vai também conseguir até a Espanha. Contudo, peço-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que luteis comigo,
nas orações que fazeis a Deus por mim. Então aqui a gente vê o quanto esse serviço nosso para o bem sempre precisa do apoio uns dos outros, né? E quando às vezes a gente não consegue apoiar materialmente, ou quando a gente não está conseguindo conviver diretamente, a oração é o nosso caminho, né? A oração é o nosso apoio. Quando a gente não está bem, o mais saudável, né, é a gente fazer o possível para melhorar, lógico, mas pedir a oração daqueles com quem a gente tem esse afeto, essa afinidade, porque isso renova nossas forças. A gente para por aqui, continua depois.